Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Estamos aqui hoje para falar de derivada, a ideia, a definição e suas aplicações. Bom, gente, eu vou fazer um pouco diferente hoje. Eu vou trazer, primeiro eu vou escrever, deixar tudo prontinho e explicar. Eu acredito que fica melhor para vocês, podem ver o todo. Então, eu gostaria também que você me desse um retorno, se você gostou mais assim, ou da outra forma que eu ia escrevendo, né? Eu vi um defeito que eu tinha de escrever e falando e escrevendo, e daí você não via o que estava sendo escrito, né? Apesar de ver depois, mas na hora que eu estava falando, não dava para ver e daí não dava para entender bem. Então eu resolvi primeiro escrever tudo e explicar. Acredito que vai ficar melhor. Mas, por favor, me dê um retorno, ok? Bom, estou falando de derivada, eu vou falar primeiro da ideia geral. Depois de falar a ideia geral, eu vou explicar passo a passo, ok? Então, a aplicação da derivada. Eu tenho dois exemplos clássicos da derivada, a aplicação da derivada. Então, exemplo 1. Eu quero cercar um campo retangular com 100 metros de cerca. Então, veja bem, eu tenho aqui um campo retangular e eu tenho 100 metros de cerca. Só que um dos lados do cercado será utilizado por uma parede existente. Então, aqui, ó, tem uma parede. Portanto, este 100 metros, o cercado vai ser neste perímetro aqui, ó, que chega até, não fecha o perímetro, ele vem esse lado, mais esse lado, mais esse lado. É retangular e tem 100 metros. Então a ideia vai ser o seguinte, isso aqui vai dar uma função de segundo grau e para saber, ele quer saber quais são as dimensões do cercado. Então a ideia é assim, ó, se você usar os mesmos 100 metros, se você aumentar isso aqui, ó, vai diminuir esses dois aqui, ok? Então poderia ser assim, ó, um cercado, né? Olha, tipo que tivesse os mesmos 100 metros. Dois valores pequenos aqui, aqui um muito grande. Vamos supor que fosse 98 metros assim, 1 metro assim e 1 metro assim. Qual seria a área? 98 vezes 1. Agora, imagine que tivesse uma outra área que fosse usando os mesmos 100 metros, que fosse assim, ó. Tipo quadradinho, quase quadradinho, né? Usando aqui, aproximadamente 33 metros aqui, aqui fosse 33 também, e aqui fosse 33. Qual é a área? 33 vezes 33. Nossa, isso aqui, ó, ele já passou de 1000 metros quadrados. Enquanto que esse que eu fiz agora há pouco, deu 98. Então, aqui é muito maior. Muito maior. Então, qual é a área? Quais são as dimensões para que a área seja máxima? Esta é a ideia. Bom, então, eu vou mostrar para vocês como monta a função. Esta função vai ser uma função de segundo grau, né, ou uma função quadrática, e uma função quadrática, ela é uma parábola, que nesse caso vai passar aqui pela origem, e tem isso aqui o máximo. Imagina aqui sendo a área, o eixo y sendo a área, e o eixo x sendo essa dimensão, né, ou a dimensão x mesmo, e daqui, ó, a área vai aumentando de acordo com o x que vai aumentando também, até que chega uma área máxima e depois vai diminuindo. Então, veja bem, através da derivada, tá? Através da derivada, que é essa reta, vai ter a ver com uma reta tangente, quando a reta tangente aqui ela for na horizontal, pela derivada eu encontro a área máxima. Olha que interessante, só pela derivada eu vou encontrar a área máxima, tá? Outro exemplo clássico. Então, esse aqui não vou falar agora, estou falando só a ideia geral. Outro exemplo clássico.
Temos uma placa de papelão retangular com 30 centímetros por 20 centímetros. Então, assim, ó, 30 centímetros por 20 centímetros. Aqui, nós tínhamos a cerca, era 100 metros, somando isso aqui tudo, né? O x mais y, dava 100 metros. Aqui eu tenho uma placa de papelão e o que vai fazer? Bom, e deseja-se formar uma caixa, então vai formar uma caixa com volume máximo a partir de cortes quadrados das bordas. Bom, então assim, ó, primeiro, aqui ele está dizendo cortes quadrados, então digamos aqui, vou fazer, tem essa caixa de papelão, um corte que eu vou fazer x, aqui vai ser x, essa dimensão, x, daqui até aqui é x, daqui até aqui é x também. Ok? Aqui também, veja bem, gente, por que é corte quadrados? A partir de cortes quadrados. Bom, imagine que se não fosse quadrado, quando eu for dobrar isso aqui, ó, então vai ter uma dobra aqui, né? Eu vou cortar isso aqui, cortar isso e cortar aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Aí eu vou dobrar, né? Dobra aqui e dobra aqui, dá uma caixa. E qual é a altura da caixa? Vai ser esse x. Agora imagine que não fosse quadrado. Ora, uma delas seria maior, aí não ia dar certo a caixa, né? Ia ficar, a hora que dobrasse, ia ficar uma altura de uma face maior que a outra. Então, tem que ser quadrado primeiro. E a pergunta é, a partir de cortes quadrados, quais são as dimensões dos cortes? Ele quer saber qual é o x máximo, qual é o valor do corte para que o volume seja máximo. Então, ele vai dar uma função, isso aqui, quando nós fizermos a função, quando montarmos a função, ele vai dar uma função de terceiro grau. E uma função de terceiro grau, e essa também vai passar pela origem, ele vai ter aqui, olha só, ele vai fazer assim, vai passar um valor máximo, ok? Um valor máximo, depois vai diminuindo, aí daqui a pouco ele vai passar aqui um volume negativo, daí não vai poder acontecer. Isso aqui, a função de terceiro grau, que dá a partir dos cortes, ele é isso aqui, só que tem valores aqui, ó, aqui não vai existir, né? A partir daqui, ó, não vai existir, porque pelas dimensões da caixa, não é possível, vai daqui até aqui só, né? A gente vai ver pelos valores que der aqui, que não vai poder passar, o x não vai poder ser mais que isso aqui, nem chegar aqui e nem chegar aqui. E aqui vai ser o volume máximo, onde tiver este x aqui, ó, vai ser o volume máximo. Como é que a gente vai descobrir? Através da derivada. Quando a derivada estiver na horizontal, porque se ela está inclinada assim e inclinada assim, significa que está aumentando ainda, eu quero o máximo, então a derivada vai ter que estar aqui na horizontal. Ok? Então, essa é a ideia. Então, agora, eu vou, aqui num passe de mágica, vai desaparecer isso aqui, né? E daí eu vou começar com a propriamente dita aula. Então, eu vou falar de inclinação. Para saber a derivada, entender bem a derivada, você tem que saber direitinho o que é inclinação de uma reta. Então, eu fiz dois exemplos, uma inclinação positiva e uma inclinação negativa. Então é o seguinte, para verificar a inclinação de uma reta, primeiro, marque dois pontos x1 e x2, de forma que a diferença entre suas abscissas, x1 e x2 são isso aqui, ó. A diferença entre suas abscissas, a ΔX, seja uma unidade, assim, ó. Então aqui eu marquei aqui o ponto, dois pontos. As abscissas são as coordenadas de x, as horizontais, seja uma unidade. Realmente aqui, ó, 2 menos 1 vai dar 1. Tá?
Então, o ΔX vai ser igual a x2 menos x1, que deu 1. Está aqui, ó. Poderia ser 3 menos 2, poderia ser 4 menos 3, 10 menos 9, mas aqui eu fiz 2 menos 1. Beleza. Segunda, a diferença entre suas ordenadas, será f de x2 menos f de x1 ou y2 menos y1. Bom, agora aqui, ó, não vai ser uma unidade, vai de acordo com a inclinação. Então é o seguinte, ó, o que é o delta x? É isso aqui, ó, 2 menos 1, 1. O que é o delta y? É o 3 menos 1, que é 2. Então vai ser isso aqui, ó. E a inclinação vai ser o quociente do ΔY pelo ΔX. A inclinação será o ângulo alfa que ela fizer com o eixo das abscissas. Esse ângulo alfa aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui. O ângulo que ele fizer com o eixo das abscissas. No sentido anti-horário. Anti-horário, né? E terá como medida esse quociente. Então, olha aqui, ó. Eu pego o ΔX, pego o ΔY, pego o ΔX e divido, ó. 3 menos 1, 2 menos 1, deu 2 sobre 1, 2. A inclinação dessa reta aqui, ó, é 2. Tá? Então ele está dizendo assim, ó, a cada uma unidade que ele vai para a direita, ele sobe 2. Essa é a inclinação. Ok? Isso é a inclinação de uma reta. Se fosse inclinação 3, seria uma unidade e 3 unidades para cima. É a inclinação. Unidade é a inclinação meio. Uma unidade e meio. Vai fazer isso aqui, ó. Bom, uma unidade para cá, meia unidade para cá, marca os 2 pontinhos. Essa é a inclinação meio. Meio aqui e uma unidade aqui. Mas não, nós temos nessa inclinação, nós temos assim, ó, uma unidade para cá, 2 para cá, 2, 1, inclinação 1, 2. Olha essa unidade, essa inclinação negativa. Veja bem como é que faz a inclinação negativa. Vai fazer a mesma coisa. Qual é a diferença entre o x2, que é a coordenada maior aqui, né? Sempre que está na frente, x2 menos x1, 2 menos 1. Está aqui, ó. 2 menos 1 é igual a 1. Está aqui, beleza? Ok. Mas essa aqui, ele tem que pegar este 1,5 menos 3. É esse menos esse. Tá? É menos 1,5. A distância é 1,5. Só que ele vai pegar, ele sempre pega aqui, ó. O 2 menos 1, o que é o 2? Ele é a coordenada do Q, do ponto Q aqui, ó. O 1,5 é a coordenada Y, a coordenada vertical, 1,5. O 1 é a coordenada do P, horizontal. O 3 é a coordenada do P, vertical. Então eu pego o 2 menos o 1 e o 1,5 menos 3. Aqui, ó, eu fiz a mesma coisa, ó. O 2 menos o 1, o 3 menos o 1. O Q menos o P. 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 Então é o contrário. Vai dar 1,5 menos 3. E 1,5 menos 3 dá menos 1,5. Portanto, a inclinação é negativa. Ele está me dizendo assim, ó. A cada uma unidade que ele vai para a direita, ele desce 1,5. Desce, porque se fosse positivo, ele subiria. Como ele é negativo, ele desce 1,5, inclinação menos 1,5. Como é que é a inclinação menos 2? Vai uma unidade para a direita e desce 2. Como é a unidade menos meio? Uma unidade para a direita
e meia para baixo. Unidade mais meio, uma unidade para a direita e meio para cima. Olha aqui a diferença. Né? Sobe meia unidade, sobe e desce. Então, essa é a diferença. Quando a inclinação for negativa, ela é uma reta decrescente. Quando a inclinação positiva, ela é uma reta crescente. Então, o que eu tinha de falar sobre inclinação era isso. Acredito que vai dar para falar bastante agora, porque nós vamos falar da inclinação que é exatamente a derivada, ok? Então agora, sumindo com todo esse quadro, então agora a gente vai falar de derivada mesmo. Bom, então é o seguinte. Considere uma função f de x, essa amarela aqui é a f de x, contínua, lembre-se de contínua, não é tão importante agora, mas é uma situação importante, tem que ser contínua, no ponto P, x1, f de x1. Então aqui, ó, veja bem, aqui é o x1, e a função nesse ponto é esse aqui, ó, f de x1. Seja também o ponto Q, x2, f de x2. O ponto Q, x2, f de x2, está aqui o x2, f de x2. Então, olha aqui, ó, o ponto P, x1, f de x1, o ponto Q, x2, f de x2. Ok? A reta PQ, então eu faço uma reta aqui, né? É secante porque corta a tangente em 2 pontos aqui, né? Desculpa, corta a curva em 2 pontos. Então, por isso que é chamado reta secante. Então, a reta PQ é secante à curva de f e tem a inclinação, que eu falei de inclinação agora há pouco, vamos chamar a inclinação de m de PQ, então m dessa reta PQ, por isso que é feito isso aqui, um segmentozinho em cima, m de PQ, da reta PQ, eu pego a f de x2 menos a f de x1, então essa distância aqui, ó, essa distância que eu chamei de delta y. Delta y é f de x2 menos f de x1. Então eu pego essa distância e divido por essa distância. É aquele quociente lá, lembra que eu falei? Ó, pego essa distância, divido por essa distância, é a inclinação. Então, a inclinação m de PQ é f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Bom, agora, vamos fazer o seguinte, ó, vamos considerar o ponto P, esse ponto P fixo, e o ponto Q móvel. Como assim móvel? Ele vai mudar aqui, ó, vai mudar, pode ir para a direita, né, pode ir para lá, ou pode ir para cá, ó, certo? Ele pode ir aonde quiser, o ponto Q vai ficar móvel. Então, logicamente, que a inclinação está mudando, né? Imagine aqui, ó, eu mudando aqui, ó, o ponto Q, digamos que fosse um ponto Q linha aqui, ó, o ponto Q linha. Olha, se não ia mudar a inclinação. Ó, tá mudando a inclinação, já mudou. O ponto P é fixo, o ponto Q é móvel. O X do Q, né, o X2, é aqui agora, e o F de X2 é aqui, ó, tá? Agora imagine que fosse aqui, ó. Tá diminuindo ainda, ó, cada vez mais, ó. Eu estou falando que ele é móvel. Vamos considerar o ponto P fixo e o ponto Q móvel. Está fazendo isso aqui, ó. Ou poderia ser aqui, né? Isto é, ele é móvel, poderia ser para lá, mas ele está se dirigindo a P. Ou seja, ele está chegando para cá, chegando, até quase chegar a P. Ó. Ele está se dirigindo, está tendendo a P. O ponto Q está chegando aqui, está tendendo a P. Agora veja que, por exemplo, aqui, ó, olha onde é que está o X2. Está muito perto do X1.
Quando ele chegar aqui, ó, muito perto, o ponto Q chegar muito perto do ponto P, o x2 tende a chegar a x1. Essa diferença de x2 menos x1, ela vai tender a zero. E foi isso que eu escrevi aqui, ó. Vamos considerar que o ponto P é fixo e o ponto P é móvel. Nossa, escrevi duas vezes. Isto é, Q tende a P. Então, o ΔX, essa diferença aqui, ó, tende a zero. Essa diferença tende a zero. Quando isso acontece, a reta secante tende a ficar uma reta tangente. É ou não é? Olha aqui, ó. Tangente é quando ele corta um ponto só da curva. Ele tende a ficar assim, ó. Agora eu vou fazer com outra cor, ó. Ele tende a ficar isso aqui, ó. Quando ele está tendendo, olha, vai cortar um pontinho só. Por quê? Porque o x2 e o x1 tendem a ficar iguais. Daí a reta é tangente. Tá. Quando isso acontece, a reta secante tende a uma reta tangente. Aplicando a definição de limite, vai ser isso aqui, ó. Isso aqui é o M, é a inclinação de PQ é igual ao limite quando o ΔX tende a zero, né? Quando ele tende a ficar aqui, ou seja, o que está falando isso aqui, ó, quando está dizendo isso, está dizendo assim, ó, a inclinação da tangente. Por que a inclinação da tangente e não a inclinação da secante? Porque o limite tende a zero. Daí não é mais uma secante, é uma tangente. Por isso que a gente aplica a definição de limite. Senão, eu só poderia fazer isso aqui, ó. M, né, a f de x2 menos f de x1, divididos por x2 menos x1, era uma secante, a inclinação da secante. Agora, se eu coloco isso aqui, ó, aí é derivada. Aí é derivada porque está tendendo a ficar uma reta secante. O x2 tende a ficar junto com o x1. Daí não tem mais dois pontos, tem um ponto só. Só corta num ponto, daí é secante. Outra forma de escrever é assim, ó. Aqui é uma maneira de escrever f de x2 menos f de x1, ou então uma f de x, que é o ponto P, mais um pedaço, mais um ΔY aqui, e mais um ΔX aqui, ó. Então, é o x1, o x, né? Se eu fosse escrever da segunda forma, aqui seria x, e aqui, essa distância é ΔX. Então, esse ponto aqui é x mais ΔX. É uma outra forma de escrever. f de x mais ΔX menos f de x. Então, qual seria isso aqui da segunda forma? Esse x aqui, ó, é x mais ΔX. E aqui é x. Essa aqui, ó, se aqui é x, aqui será f de x. E aqui será f de x mais ΔX. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque é assim que a gente vai trabalhar a encontrar a derivada utilizando a definição. É dessa forma aqui. Então, guarde bem essa forma, porque a partir de agora nós vamos fazer exemplo e encontrar a derivada usando a definição. Então, agora vamos eliminar esse quadro aqui. Então, exemplo. Ache a inclinação da reta tangente ao gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, utilizando a definição. Depois, determina a reta tangente em x igual a 1. Tem bastante coisa para fazer aqui. A gente vai usar a definição. Gente, a definição é aquela segunda parte que eu falei que eu iria utilizar. F de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. O limite disso quando ΔX tende a zero. Então, olha, a função é essa aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, veja aqui, ó, f de x mais ΔX, aonde tem, aqui, o que está aqui dentro dos parênteses, eu vou colocar x mais ΔX. Aonde que tem aqui o x? Aqui e aqui. Aqui e aqui. Então, olha aqui, ó, x ao quadrado, então, onde tem x ao quadrado, lá, eu vou colocar x mais ΔX ao quadrado menos
3 vezes x, então 3 vezes x mais delta x mais 2. Aqui não tem x, então só mais 2. Então isso tudo aqui é a f de x mais delta x, menos a f de x, menos a f de x. Ok, tá? Agora é só contas. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenvolver esse quadrado, que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes, 1 vezes o outro, 2 vezes o produto dos dois, né? Mais o quadrado do segundo, ok? Menos, aqui eu só copiei, só abaixei, mais 2, ok? Menos, aqui eu só abaixei. Então, só fiz dessa segunda linha, terceira linha, né? Eu só desenvolvi esse quadrado aqui. Nesta outra linha, eu vou tirar os parênteses todos. Então, tirando os parênteses aqui, ok, só tirei o parênteses, só tirar mesmo, mas aqui não, ó. Menos 3, que multiplica x mais delta x, vai ficar menos 3x, né, aplicando a propriedade distributiva, menos com mais dá menos, e menos com mais dá menos aqui, então menos, menos. Menos 3x, menos 3 delta x, mais 2. E aqui, como tem um menos na frente, tudo que tem aqui vai ficar ao contrário. Mais x ao quadrado, menos 3x, mais 2. Vai ficar menos x ao quadrado, mais 3x, menos 2. Trocou tudo. E agora, por que ficou aquilo lá em cima? Olha, este x ao quadrado, eu corto com este x ao quadrado, mais x ao quadrado, menos x ao quadrado. O menos 3x, eu corto com mais 3x. O mais 2, eu corto com o menos 2. Sobrou só 2 delta x, 2x delta x, mais delta x ao quadrado, menos 3 delta x. Ó, não sobrou mais nada. Divididos por delta x. Sobrou isso aqui, ó. Tá? Nessa outra linha, como tem delta x aqui, aqui e aqui, nos 3 elementos, nas 3 parcelas, eu posso deixar um ΔX em evidência. Tira um ΔX daqui, tira um ΔX daqui, tira um ΔX daqui. Sobra o quê? Se eu tirei o ΔX daqui, ficou só o 2x. Se eu tirei um ΔX, ficou um ΔX. E se eu tirei o ΔX daqui, ficou só o 3. Só que agora aqui eu posso o quê? Cortar. E eu não tenho mais o problema de divisão por zero. Então, ficou isso aqui, ó. 2x mais ΔX menos 3. Aplicando o limite agora, quando tender a zero, isso aqui some, vai ficar zero. Então, a derivada, pela definição, é 2x menos 3, ok? Beleza? Tá. E aí ele pediu, determina a reta tangente em x igual a 1. Então, eu tenho primeiro saber a derivada em x, desculpa, tá certo. Saber a derivada em x igual a 1. Então, em x igual a 1, eu vou colocar no lugar do x, eu vou colocar 1. 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. Então, a inclinação vai ser isso aqui, ó, né? A cada 1 para a direita, desce 1. 1 para cá, menos 1. É essa a inclinação. Bom, então é o seguinte, eu não tenho a reta tangente ainda. Não tenho a reta tangente. Eu tenho só a inclinação da reta tangente. Eu tenho a derivada. Ok, mas eu não vou fazer ainda a derivada, eu só vou falar da fórmula. Porque olha aqui, ó, para achar a derivada, usando a definição, olha quantas linhas eu utilizei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 linhas. E agora, isso foi uma função quadrática que é tranquila. Agora, imagine uma mais complicada. Por isso mesmo, é que existem as fórmulas. Porque sempre vai dar a mesma coisa. Então, a fórmula tem várias fórmulas. Tem pelo menos 8 fórmulas que você vai ter que gravar durante todo o teu curso de matemática, seja licenciatura ou bacharelado, você vai ter que gravar. E a principal delas é assim, ó. Se eu tenho a f de x, então aqui é a fórmula. Fórmula. Tá. Se eu tenho uma f de x igual a x elevado a n,
O que diz a fórmula da derivada f' de x? Ele vai dizer assim, ó, diminua uma unidade no expoente, vai ficar x igual a n menos 1, e pega esse n aqui e passe multiplicando. N vezes isso aqui. Gente, vamos aplicar a derivada nisso aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Como seria aplicando esta fórmula aqui, ó, para isso aqui, ó. O n aqui é 2, tá? O n é 2. Então vai ser assim, ó, 2, diminui 1 aqui, vai ficar 2 elevado a x elevado a 1, que é x. Aqui menos. Aqui o x elevado a 1 diminui 1, vai dar 0. E x elevado a 0 é 1, portanto fica 3 vezes 1, 3. E a derivada de uma constante é 0. Portanto, a derivada é isso aqui, ó. Olha só como é que eu fiz aqui, ó. Daqui, cheguei aqui. Uma linha só. Uma linha só. Direto. Dá para fazer diretão. Então, gente, claro, é importante você desenvolver no início, você que vai ser professor, você vai desenvolver isso para os seus alunos, mostrar, mas olha, gente, na hora de fazer, de ser funcional, na hora de resolver um exercício, use a fórmula, é muito mais fácil, ok? Beleza? Então agora, vamos terminar, né? Porque eu tenho o seguinte, ó, eu tenho a inclinação da reta, falta achar realmente a reta tangente nesse ponto. Então agora eu vou apagar isso aqui e vou continuar o exercício. Só que agora eu vou recomeçar o exercício com a fórmula, tá? Ache a inclinação da reta tangente ao gráfico da função y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, essa função, né? Ache a reta tangente, está aqui, né? A reta tangente ao gráfico, utilizando a definição. E a reta tangente nesse ponto aqui, ó, em x igual a 1. Foi isso que foi encontrado no final, tá? A ideia é, encontre esta reta tangente aqui, ó, que deu menos x mais 1. Já vou mostrar por que deu menos x mais 1. Então aqui tem a reta, a função, a parábola, e nesse ponto aqui, qual é a reta tangente aqui, ó? Eu tenho que encontrar a derivada e depois, através da derivada, eu vou poder encontrar esta reta aqui. Então, como é que faz? Primeiro, para definir uma reta é necessário um ponto e uma inclinação. A inclinação vamos encontrar através da derivada. E o ponto, eu já tenho que o ponto aqui, ó, é o x0 aqui, ó, em x igual a 1. É nesse ponto que eu quero, em x igual a 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. Como é que eu encontro o y0? Eu vou fazer o quê? Na função y igual a x ao quadrado menos 3x, aonde tem x, eu vou colocar 1. Então, f de 1. Vou calcular f de 1. F de 1 é 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 é 3, mais 2. E 1 menos 3 mais 2 é 0. Portanto, a função f de 1 é 0. Assim como o ponto eu já tinha x igual a 1, eu tenho que o y é 0. O ponto P é 1, 0. Então, por isso que foi esse ponto aqui, ó, 1, 0. Ok? Agora, a inclinação. Como é que é a inclinação? Que nós fizemos lá toda, de duas formas. Vou fazer de novo, mas olha que rápido. A inclinação, a função, a derivada, né? X ao quadrado deriva 2x, menos 3x deriva menos 3, mais 2 deriva 0. Está aqui a derivada geral, para qualquer ponto, f de x. Mas se eu quero derivada no ponto 1, f' de 1. Qual é? Daí para encontrar a inclinação no ponto 1. 2 vezes 1, 2, menos 3, a f' de 1 é menos 1. Portanto, m é menos 1. Aí,
para encontrar a reta, eu tenho que utilizar essa fórmula aqui, ó. Y menos Y0, que eu encontrei, né? Que aqui é 0. E aqui é igual a M, que é a inclinação, x menos x0. Esse Y0 e x0 é desse ponto aqui, ó. x0 e y0. Então, agora é só substituir. Aqui é y0, que dá o quê? 0. E aqui é x0, que dá 1. X menos 1. E aqui é a inclinação, menos 1. Vamos calcular isso. Y menos 0, y. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Portanto, a inclinação, a reta é menos x mais 1. A inclinação da reta é menos 1. E é essa reta aqui, a tangente. Entendido como encontrar a reta tangente? Primeiro, acho a derivada, calculo o valor da função nesse ponto e aplico a fórmula de uma reta geral. Do maior jardim retangular que pode ser fechado com 100 metros de cerca. Então, tem um jardim retangular. As dimensões do jardim são x por y. Ora, eu quero encontrar quais são as dimensões x e y de forma que seja a área máxima. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, como muda os valores dessa área aqui. Olha, eu tenho 100 metros, então o x pode ser o quê? Como eu falei, já fiz um outro exemplo no começo lá, pode ser 1 metro aqui, né? Então aqui vai ser 1 metro também, e aqui pode ser 49, né? 49, então olha aqui, ó. Se aqui é 49 mais 1, 50. A metade. Mais 50 dá 100. Qual é a área? 49 vezes 1, 49. E se eu mudasse aqui, ó, tem que dar 50 a soma dos dois, né? Porque daí o total, 2 vezes, dá 100. Se eu fizesse aqui 30 aqui, por 20 aqui, a área seria 30 vezes 20, 600, nossa, muito maior. Então, ele vai mudando, conforme muda um, aumenta um, diminui o outro, ele vai aumentando. Ah, mas então é só aumentar aqui? Não, é que tem uma hora aí que vai aumentar, vai ser maior aqui, tem uma área máxima. Então, agora, como é que a gente vai encontrar essa área máxima? Então, vamos lá. Aplicações da derivada. Encontre as dimensões do maior jardim retangular que pode ser fechado com 100 metros de cerca. Então, eu quero fazer um jardim retangular que tem as dimensões x e y, né? E eu quero saber quais são os x e y, de forma que ela seja o máximo. Então, resolvendo. O que nós temos? Que a área é x vezes y. O perímetro é 2x, um x aqui, e 2y, um y aqui e um y aqui, para dar a volta. Tá. Sei que esse perímetro é 100. Está dito aqui, ó, 100. 100 igual a 2x mais 2y. Ora, essa equação, para ficar um pouco mais fácil, eu posso dividir tudo por 2. Não precisava, mas pode dividir tudo por 2. Dividindo 100 por 2 dá 50. 2x por 2 dá x e 2y por 2 dá y. Isolando o y, porque eu vou ter que substituir aqui, y é igual a 50 menos x. Como se colocasse para cá, né? O x fica 50 menos x. Y é 50 menos x. Tá. E agora, substituindo aqui, área igual a x vezes y, eu vou no lugar do y, eu vou colocar 50 menos x. Assim, aplica a propriedade distributiva,
50x menos x ao quadrado. Então é o seguinte, isso aqui é uma função quadrática. Acabamos de fazer uma função quadrática aqui. Bom, agora vamos pensar aqui na derivada. Olha, gente, imagine assim, nós falamos em inclinação, sem saber derivada nenhuma. Se você olhar aqui, ó, passando retas tangentes aqui, ó, passa uma reta tangente aqui, outra reta tangente aqui, outra reta tangente aqui, vocês concordam que se a derivada é positiva, a inclinação é positiva, ainda está subindo, a função está subindo? Então é o seguinte, uma coisa que eu vou falar agora. Quando a derivada for positiva, a função está subindo. Quando a derivada é negativa, a função está descendo. E quando a derivada é zero, é o máximo ou o mínimo, porque poderia ser assim, ó. Derivando aqui negativo, derivando negativo, derivando negativo, o mínimo, a derivada é zero, daí a derivada é zero, e aqui a derivada começa a ficar positiva, ok? Então, como é que eu faço? Por que a gente faz igual a zero? Porque a derivada no ponto máximo ou no ponto mínimo é sempre zero. A derivada vai ter que ser uma reta horizontal, portanto, aquela inclinação é zero, ok? Então, por isso que a gente faz isso aqui, ó. Por isso que a gente escreve aqui a linha, né? A derivada 50x menos 2x, derivando 50x, vai dar só 50. Derivando menos x ao quadrado, vai ficar menos 2x. Igual a zero, porque eu quero aqui, né? Nesse ponto aqui. Qual é esse ponto? Eu quero encontrar esse ponto. Igual a zero. E resolve essa equação do primeiro grau. Passa o menos 2x para o lado esquerdo, vai dar 2x igual a 50. Passa o 2 dividindo, 50 divididos por 2 dá 25. Então, esse x aqui, ó, é 25. Que é onde é o ponto máximo. Portanto, se o x é 25, o y, resolvendo a equação, onde que está a equação? Aqui, ó. Nessa equação, 50 é igual a x mais y, ou aqui 50 menos x, 50 menos x, 50 menos 25, vai dar 25. Portanto, as dimensões do maior jardim, ele é um jardim quadrado, 25 por 25.